Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, realizado em Brasília e promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes federais, representantes do Ministério Público e especialistas em direito penal debaterão temas importantes sobre o futuro da justiça criminal no país. Durante 3 dias, o fórum debateu ideias e apontou soluções práticas para os problemas enfrentados pela justiça criminal brasileira. Criminalidade organizada nas corporações públicas, controvérsias da colaboração premiada e a responsabilidade das empresas no combate à corrupção também foram temas que atraíram o interesse de quem esteve no FONACRIM. E ainda a execução penal na Justiça Federal e a situação dos presídios federais. O que precisa mudar para que o sistema seja ainda mais eficiente? Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Debater ideias e propor soluções práticas para os atuais problemas enfrentados pela justiça criminal brasileira. Esse foi o principal objetivo do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. Ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes federais, representantes do Ministério Público e especialistas em direito penal debaterão temas importantes sobre o futuro da justiça criminal no país. A palestra de abertura do evento foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Acompanhe. A 7ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM, reuniu magistrados de todo o país. A proposta do fórum este ano foi discutir a justiça criminal em face da criminalidade organizada no Brasil. Foram 3 dias de discussões com palestrantes especialistas na temática. Na abertura, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, deu as boas-vindas aos participantes e lembrou o quanto se gasta em segurança pública no país. Os custos econômicos da criminalidade em 2015 são dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em segurança pública remontam a 89 bilhões. Os custos judiciais em 38 bilhões. Custos de segurança privada, 62 bilhões. Perda da capacidade produtiva, que esse é um custo que tem que ser mensurado em relação, como consequência da criminalidade, de 27 bilhões de reais. Seguros e perdas materiais, 52 bilhões. E o custo do encarceramento, 17 bilhões de reais. A juíza federal Caroline Scofield ressaltou que nessa edição do evento houve uma maior presença de mulheres, tanto no número de palestrantes quanto de participantes, e reforçou a importância do tema escolhido para o fórum. Que nos próximos 2 dias e meio possamos juntos refletir e repensar de forma propositiva os desafios do direito penal e a contribuição da Justiça Federal para a construção de um poder judiciário mais efetivo e isonômico. A palestra inaugural foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Doutor em Direito de Estado e ex-ministro da Justiça, o magistrado começou a palestra fazendo uma reflexão. Nós, no Brasil, passamos décadas achando que combate à criminalidade, combate sério, combate duro, combate proporcional ao delito realizado, nós criamos que isso fere o Estado de Direito. É a ideologização da justiça criminal, dos órgãos de persecução penal do Estado. O ministro falou também de eleição. Disse que este processo eleitoral é o primeiro onde realmente se discute a criminalidade organizada. Segundo o ministro, os candidatos deste pleito colocam a segurança pública como uma das 3 principais propostas de governo. Moraes reforçou ainda os problemas que o país tem para promover mudanças, a exemplo da dificuldade em mudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao menor infrator. É mais fácil mudar a Constituição Federal, que tem 105 emendas, 99 normais e 6 de revisão, do que mudar a LEP. Para não falar
na questão do adolescente infrator, porque mudar o ECA, então, é mais fácil mudar um dos testamentos, do Velho Testamento, um dos Evangelhos, né? Porque é crime de lesa majestade. O ministro trouxe para o fórum um dado importante. O tráfico de armas hoje é responsável por mais de 60% dos homicídios do país. E citou o exemplo dos Estados Unidos. Não importa se é o partido nos Estados Unidos, republicano ou democrata, que está no poder, não muda a questão de combate à criminalidade organizada. Não importa se são os conservadores ou trabalhistas. Porque ninguém moderno, com a cabeça do século XXI, enxerga combater a criminalidade organizada como questão ideológica. A criminalidade organizada violenta no Brasil, ela chegou a um ponto tal que já passa a querer realmente financiar eleições. Ou seja, acaba atentando contra o Estado de Direito. O ministro lembrou ainda outros 3 pontos: a importância do treinamento policial, do uso de tecnologia e da execução da pena para o combate mais efetivo da criminalidade organizada. Outro gargalo apontado por Alexandre de Moraes foi o investimento para o combate ao crime. Tem estado que há 19 anos não fazia concurso para a Polícia Militar. 19 anos. Esquece. Não dá para querer levar a sério questão de combate à criminalidade organizada se não tem o mínimo. Alexandre de Moraes também falou o quanto a realidade pode mudar quando houver um serviço de inteligência efetivo, com troca de informações. Não é possível que os dados coletados pelas polícias, Ministérios Públicos e Justiça Estadual não se cruzem com os dados dos outros estados, de cada estado, com a Polícia Federal, com a Justiça Federal, com as Forças Armadas. Não há ninguém que tenha mais informações das fronteiras do que as Forças Armadas para o combate à criminalidade organizada. Segundo ele, o Brasil prende muito, mas prende mal. As penas não correspondem à gravidade dos crimes. E a consequência disso são os presídios do país superlotados. O sistema nosso é criado do ponto de vista de pena privativa de liberdade. Não importa se não é muito grave ou se é muito grave. Pena privativa de liberdade para tudo. Aí vai ter as gradações, o tamanho da pena. E aí você coloca um cesto para todo mundo e quase tudo fica igual. Nós precisamos ousar mais. Precisamos ousar. Crime sem violência ou grave ameaça, não ligado à criminalidade organizada. Por que não resolver na hora? Por fim, o ministro destacou a importância de um tema como esse ser levado para discussão com juízes federais criminais. Até me referi na palestra que nessas eleições, segurança, e isso engloba a justiça criminal, saúde e emprego, são os 3 temas mais importantes. E a Justiça Federal, a JUF, tem muito a contribuir para que nós possamos, eu diria, fazer uma verdadeira transformação no sistema de justiça criminal do Brasil. No próximo bloco, criminalidade organizada nas corporações públicas e os mecanismos de controle desse tipo de crime foram debatidos durante o 7º Fonacrim. E ainda, quanto o Brasil perde com a criminalidade no país? Nós voltamos daqui a pouco.
A criminalidade organizada nas corporações públicas e os mecanismos de controle desse tipo de crime reuniu diversos especialistas para debaterem o tema durante o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM. Segundo os debatedores, só em 2015, o Brasil perdeu mais de 280 bilhões de reais nesse setor. Questões envolvendo a política de segurança pública também foram discutidas nesse painel. Outros assuntos que atraíram a atenção de quem esteve no fórum foram com relação às controvérsias da colaboração premiada e a responsabilidade das empresas que deveriam ser mais proativas no combate à corrupção por meio de processos de compliance. Acompanhe a reportagem. O primeiro painel do FONACRIM trouxe para as discussões a criminalidade organizada nas corporações públicas e os mecanismos de controle. O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Khallout, mostrou o último levantamento dos custos econômicos da criminalidade no país. Os gráficos mostram que os estados gastam percentuais do Produto Interno Bruto nesse combate. O estado do Amapá é o que mais compromete o PIB. 7% são desperdiçados no combate ao crime organizado. Já o Distrito Federal é a unidade da federação que menos compromete o PIB, com 2%. Só em 2015, além de segurança pública, em produtividade, em encarceramento, em custos médicos terapêuticos, em custas judiciais, em segurança privada, o Estado brasileiro perdeu 285 bilhões de reais. Isso equivale a 4,4% praticamente do PIB brasileiro. Como solução, Hussein apontou o aumento da renda per capita, mas lembrou que, para isso, é preciso criar mais empregos e qualificar essas pessoas. Você tem que ter uma política educacional, uma política de qualificação profissional e uma política de geração de emprego associada a uma política de segurança pública. Só isso que vai resolver. Hussein Khallout finalizou a palestra lembrando que são necessários mecanismos de análise de custo e uma política de segurança pública baseada em evidências. Gostaria de deixar alguns exemplares dos estudos que desenvolvemos. É um estudo absolutamente científico, feito de forma organizada com várias instituições, a partir de um modelo metodológico consagrado universalmente, a partir de modelos quânticos aprovados pelos mais renomados estatísticos do Brasil, economistas, de modo que torna o estudo, de alguma forma, em termos de sua matriz numérica, praticamente incontestável. As controvérsias da colaboração premiada foi o tema da palestra do juiz federal da 2ª Vara Federal de Curitiba, Ricardo Rachid de Oliveira. É impossível diante de uma gama absurda, digamos assim, de fatos criminosos que precisam ser apurados, de elementos e quantidade absurda de crimes que aparecem, que não se cometa um ou outro equívoco aqui e ali, que não se consiga detectar um ou outro elemento que exija uma adequação e exija, digamos assim, algum tipo de autocrítica, até como forma de aperfeiçoamento dos institutos. Em seguida, o juiz federal lembrou que a postura do magistrado deve ser de retaguarda, porque isso interfere diretamente no sistema processual acusatório. Eu, particularmente, fui formado numa escola, né, que parte do pressuposto que o processo ele não é acusatório só se você tem partes definidas diferentes do juiz. Ele não é acusatório só se você tem contraditório, se você tem ampla defesa. Ele não é acusatório só se, digamos assim, você tem uma separação estrita. Eu parto de um pressuposto, né, e aqui já mudando um pouco aquilo que aprendi, mas enfim, já com um pouco de reflexão minha, de que o sistema ele é mais adversarial e mais acusatório a depender da postura do magistrado. O magistrado também falou da configuração atual do Ministério Público e das dificuldades dos juízes no ato de negociar. Então, a dificuldade que eu vejo, às vezes, de ajustar, digamos assim, de encaixar a colaboração premiada no nosso sistema, vem um pouco disso, né? É um instituto que foi forjado num sistema
acusatorial mais puro, né, e está tentando encontrar o seu espaço num sistema, digamos assim, onde o juiz ainda tem, digamos assim, uma dose de protagonismo muito grande. O Fonacrim também teve participação internacional. O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris, David Chastain, trouxe o exemplo da Lei Anticorrupção francesa de 2016. Durante a palestra, Davi explicou o conceito de compliance, uma abordagem americana adotada pela justiça francesa. Compliance é um conjunto de processos que permite assegurar direitos partindo da prevenção da corrupção. O professor lembrou que sempre houve uma dificuldade de detectar corrupção na França pela falta de provas. E a Lei Sapin II chegou para obrigar as empresas a terem uma abordagem proativa no combate à corrupção. As empresas que se enquadram na lei são aquelas com mais de 500 assalariados e com volume de negócios em torno de 100 milhões de euros. Com a lei, cada empresa teve que criar um plano anticorrupção. Davi mostrou que, a partir da lei, foi criada a Agência Francesa Anticorrupção, AFA. A agência faz auditorias para verificar se as empresas, de fato, implantaram o plano de prevenção à corrupção. A instituição não tem função judiciária. Ela faz apenas recomendações e acompanha as empresas para que elas entrem em conformidade com a lei. A parte administrativa dessa prevenção tem multas ou advertências. A ideia, segundo o professor, é evitar escândalos, encorajando as empresas a denunciar atos de corrupção dentro delas mesmas. O professor disse que, junto a esse processo que mudou toda a configuração da França em relação à corrupção, há ainda uma polícia especializada em anticorrupção. Daqui a pouco, execução penal na Justiça Federal e a situação dos presídios federais. O que precisa mudar para que o sistema seja ainda mais eficiente? E mais, 7º Fonacrim discute o financiamento do crime organizado nas fronteiras brasileiras e a efetividade dos atuais métodos de investigação. Nós voltamos em instantes. No segundo dia de debates do 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, Fonacrim, os participantes discutiram sobre a execução penal na Justiça Federal e a realidade dos presídios federais. Os palestrantes falaram sobre o que precisaria mudar para que o sistema fosse mais efetivo, como, por exemplo, um aumento no número de agentes por preso e uma melhor capacitação para os profissionais que lidam diariamente com os condenados pela Justiça. Outros assuntos debatidos no evento foram o financiamento do crime organizado nas fronteiras brasileiras e a efetividade dos atuais métodos de investigação. A atuação da Justiça Federal para o sucesso de ações de combate à criminalidade foi destaque. Veja só. O juiz federal da 12ª Vara Federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, fez a palestra inaugural do segundo dia do Fonacrim. Ele abordou a execução penal na Justiça Federal e os presídios federais. O Estado brasileiro desconsiderou, desprezou uma realidade que era muito factível, visível e crescente. E só para ilustrar a nossa apresentação, eu coloquei ali, então, algumas das figuras que estão hoje, inclusive, internas no sistema penitenciário federal e que demonstram, assim, a importância e do funcionamento do sistema. O juiz lembrou que o conceito de execução começou a chegar mais à população a partir do julgamento do mensalão.
A execução penal, ela aparece, depois do julgamento do mensalão, de uma forma interessante, porque ali surgem algumas questões relacionadas a indulto, sobre a questão do trabalho, porque o cidadão está preso e sai para trabalhar, a questão de um cesto de pena, e a sociedade passa, assim, a exemplo do que faz também hoje com o futebol, né, da palpite, e na justiça criminal e na execução penal. E eu acho importante isso, porque a gente verifica que a justiça começa a ganhar, né, o seu relevo, a sua importância perante a sociedade. Danilo Pereira Júnior disse que são muitos recursos gastos, mas quando se chega à fase mais importante do processo, não se consegue uma execução efetiva, porque falta uma uniformidade dentro dos tribunais. E aí que eu pergunto também, né, qual é a compreensão que nós, juízes, e que nós, de dentro do sistema, acaba fazendo sobre a execução penal também, porque até pouco tempo atrás, de uma maneira em geral, e eu digo porque nós realizamos um evento lá na 4ª Região, e entre os colegas que cuidam da execução penal, você verifica, assim, diversos pontos de vista, e ainda existe uma parcela muito significativa entre nós que entende que a execução penal não é um problema nosso, que a execução penal é um problema do Poder Executivo. O juiz disse que não há um levantamento preciso quanto ao número de organizações criminosas no Brasil. Elas variam de 30 a 70. E essa falta de informação, segundo o magistrado, tem a ver com o fato de o Estado brasileiro ter desconsiderado por muito tempo essa realidade da criminalidade organizada. Penso que nós deveríamos também repensar a nossa legislação. E me parece que essas situações dessas organizações criminosas, elas deveriam ser também equiparadas aos crimes ou ao crime de terrorismo, porque assim são ações voltadas, né, contra a atividade do Estado. Né, nós tivemos ali em Catanduvas, né, dois ataques contra 2 agentes que infelizmente levaram ao óbito, um outro ataque contra um outro agente em Rio Grande do Norte, e essa situação ela passa de um crime comum, né, é realmente o crime organizado atacando e tentando amedrontar a atividade estatal. Então, me parece que esse é um ponto que a gente deveria também repensar. O juiz mostrou imagens das penitenciárias de segurança máxima do país, que são baseadas na estrutura americana. Ele disse que o ideal é que haja o dobro de agentes por preso e que esses agentes devem ser capacitados. Além disso, falta protocolo de segurança. A vulnerabilidade do sistema coloca os agentes em risco. Eu comentei que no ano retrasado nós tivemos a morte de 2 agentes na unidade. Por conta dessas mortes, e é isso que eu digo, assim, o Estado brasileiro está sempre correndo atrás. O próprio DEPEN, apesar de toda essa estrutura de trabalhar com o crime organizado, de ter idealizado, de toda essa inteligência, é isso que eu falo, né? Por isso que às vezes eu brinco com eles, que essa inteligência deles às vezes não é tão inteligente, não conseguiu, embora tenha conseguido apurar várias informações, eles não conseguiram juntar esse quebra-cabeça e poderiam ter evitado, né, ao meu ver, pelo menos, e acho que talvez o Walter até concorde comigo, talvez a morte de um agente eles talvez tivessem conseguido evitar se tivessem feito essa construção. O financiamento das organizações criminosas nas fronteiras brasileiras foi tema da palestra do superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, Luciano Flores de Lima. O superintendente deu vários exemplos de operações bem-sucedidas para mostrar a lucratividade do contrabando no país. O cigarro corresponde a 67% das mercadorias contrabandeadas. Numa única operação, a Receita Federal calculou que 5 milhões de reais deixaram de ser arrecadados. A cadeia produtiva do contrabando, desde que sai da fronteira do Brasil até o comércio em qualquer lugar do país, todo mundo, todo esse esquema todo, ganha R$900 mil no mínimo, podendo chegar a 1,8 milhão, né, se estiver cheia a carreta, de lucro por carreta. O superintendente mostrou que as operações servem para descapitalizar as organizações. Nós queremos efetividade. É necessário que a sensação de impunidade seja diminuída na medida em que a gente trabalha para o Poder Judiciário poder processar o nosso trabalho. Então, a gente quer enxugar ao máximo, mesmo que uma operação seja gigante. A gente não consegue, às vezes, a Lava Jato foi exemplo disso, processar todo mundo, todo aquele que foi envolvido no esquema da corrupção. Mas a gente tem a ideia de que, se pegarmos os principais, a sensação da impunidade com a sentença, com o julgamento pelo tribunal antes da prescrição, vai ser maior do que querer pegar todo mundo e não conseguir chegar ao fim do processo.
O superintendente finalizou a apresentação lembrando que todas as operações bem-sucedidas se devem ao trabalho em conjunto da polícia com a justiça. Queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento nessa parceria e o grande proveito que a sociedade tem quando as instituições funcionam. Muito obrigado a todos vocês. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.